Quando temos um corpo sujeito à ação de forças resultantes não nula, o corpo pode adquirir tanto movimento de rotação quanto movimento de translação, isso ocorrendo ao mesmo tempo. Sendo assim, podemos definir o momento de uma força como sendo uma grandeza associada ao fato de uma força fazer com que o corpo ou objeto gire. Vamos considerar a figura acima, onde o objeto está sujeito à ação de duas forças. O ponto P na figura é chamado de polo e foi determinado aleatoriamente. Definimos o momento de uma força em relação a um polo como sendo o produto da força pela distância entre o polo e o ponto de aplicação da força, ou linha de ação da força aplicada. O sinal adotado associa-se ao momento de cada força a fim de identificar se a força provocada a um corpo um giro rotação no sentido horário ou no sentido anti-horário. Sendo assim, tomando como base a figura acima, vemos que a linha de ação de F1 está a uma distância D1 do polo e a linha de ação F2 está a uma distância D2 do polo. Definimos o momento das forças F1 e F2 da seguinte maneira: M1 igual a F1 vezes D1 e M2 igual a menos F2 vezes D2. Na situação descrita, usamos o sinal positivo para a tendência que o objeto tem de girar no sentido anti-horário, e o sinal negativo é usado para representar que o objeto tende a girar no sentido horário. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida que caracteriza o momento de uma força é Newton por metro. Chamamos de corpo rígido ou corpo extenso todo objeto que não pode ser descrito por um ponto. Para conhecermos o equilíbrio nestes casos, é necessário estabelecer dois conceitos. O primeiro, conhecido como centro de massa, é um corpo extenso, pode ser considerado um sistema de partículas, cada um com sua massa. A restante total das massas das partículas é a massa total do corpo. Seja o centro da massa o ponto em que podemos considerar concentrada toda a massa do corpo, este ponto será chamado centro de massa do corpo. Para corpos simétricos que apresentam distribuição uniforme de massa, o centro de massa é o próprio centro geométrico do sistema, como no caso de uma esfera homogênea ou de um cubo perfeito. Para os demais casos, o cálculo do centro de massa é feito através da média aritmética ponderada das distâncias de cada ponto do sistema. Para calcularmos o centro de massa, precisamos saber suas coordenadas em cada eixo do plano cartesiano acima, levando em consideração a massa de cada partícula. Como forma genérica da forma do centro de massa, temos um outro conceito é o momento de uma força que já foi dito anteriormente. Para que um corpo rígido esteja em equilíbrio, além de não se mover, este corpo não pode girar. Por isso, precisa satisfazer duas condições. A primeira é que o resultante das forças aplicadas sobre seu centro de massa deve ser nulo, não se move ou se move com velocidade constante. A segunda é que o resultante dos momentos da força aplicadas ao corpo deve ser nulo, não gira ou gira com velocidade angular constante. Tendo as duas condições satisfeitas, qualquer corpo pode ficar em equilíbrio, como esta caneta. Binário é a ação de duas forças de mesma intensidade, direção e sentidos opostos aplicados em diferentes pontos. Mesmo sofrendo a ação de duas forças, o binário tende a produzir apenas uma rotação. O equilíbrio de um binário só pode acontecer com outro binário. Isso porque se uma única força atuar no corpo, provocaria uma força resultante diferente de zero, o que não pode ocorrer, pois a força de um binário é nula, uma vez que ocorre aceleração durante o movimento. A representação matemática do binário é dada pela equação: momento de um binário é igual à intensidade da força vezes o braço do binário, onde o braço do binário é a distância entre as forças atuantes. Um exemplo rotineiro e prático do binário é o uso da chave de fenda. Ao girarmos a chave de fenda para apertar algum parafuso, as forças simétricas existentes em relação ao eixo de rotação formam o binário, e o torque desse binário possibilita o giro da chave de fenda. Teorema de Leme, ou também conhecido como
Teorema de três forças diz que, quando um ponto material está em equilíbrio e submetido à ação de três forças coplanares e concorrentes, a razão entre o módulo de cada força e o seno do ângulo oposto é constante. Sejam três forças que, aplicadas em um ponto P, o mantêm em repouso, de acordo com Simon Stevin, em sua regra do triângulo, enunciou que, se três forças aplicadas em um ponto estão em equilíbrio, então suas intensidades são proporcionais aos lados de um triângulo paralelos às direções dessas forças, como mostra no desenho. Portanto, fica demonstrado que, se há três forças, F1, F2 e F3, aplicadas em um ponto, mantém este ponto em equilíbrio, então valem as relações, onde A1, A2 e A3 são os ângulos opostos às F1, F2 e F3, respectivamente.